Oi, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial e as suas aplicações na engenharia química. Esse é o roteiro da nossa apresentação, e eu vou começar falando um pouco dos conceitos mais importantes, e depois a gente vai para um panorama histórico, fase atual, aplicações, desafios, perspectivas para o futuro, e depois a gente vai finalizar falando sobre o nosso trabalho. Então, a inteligência artificial ela é o estudo de como fazer as máquinas terem um desempenho melhor em várias tarefas do que os seres humanos. Pode ser qualquer tipo de tarefa, como um jogo, que foi o caso do AlphaGo, que foi um programa que conseguiu vencer do melhor jogador de Go no mundo inteiro. Mas também tem várias aplicações, como análise de dados e outras coisas. E aí, isso tem muito a ver com o machine learning, que é dentro da inteligência artificial, uma vertente que usa esses dados e vai meio que o próprio computador se ensinando e analisando esses dados para fazer projeções e generalizações que são corretas, baseadas nesse histórico que ele já tem. Vamos falar agora um pouco sobre o histórico. Correndo diversas fases, desde a fase 0, que foram as primeiras tentativas, fase 1, que era dos Expert Systems, a 2, das redes neurais, a 3, que é a fase atual, que é do Deep Learning da ciência dos dados, e a 4, que é um pouco das perspectivas para o futuro. Falando um pouco sobre a fase 0, né, ela foi o início do desenvolvimento da inteligência artificial e ela começou no final dos anos 60. Nessa fase até já havia começado a se estudar a implementação na área de engenharia, mas não houveram muitos avanços. Só no início dos anos 80 que os esforços aumentaram significativamente. Em 1963 começa a chamada fase 1. Essa fase ficou conhecida como a Era dos Expert Systems e durou até o meio dos anos 90. Esses Expert Systems são programas que imitam a resolução de problemas de humanos com experiência na área. Eles utilizam geralmente uma grande quantidade de conhecimento especializado e usam um sistema heurístico, que é um método prático e baseado na experiência. Apesar de na época ter sido um sucesso, ele não decolou muito, pela necessidade de grande esforço, tempo e dinheiro para criar um sistema que fosse confiável para aplicar industrialmente, além de ser caro e difícil manter tais sistemas atualizados conforme novas informações surgiam. Então, apesar de ser uma grande inovação teórica, não conseguiu se manter para aplicações práticas. A fase 2, que teve seu início na década de 90, ficou conhecido como a Era das Redes Neurais. E o que são essas redes neurais? As redes neurais são modelos inspirados no funcionamento do nosso cérebro. Ou seja, o nosso cérebro, assim como o computador, também é um sistema de processamento de informações que tem a capacidade de organizar seus constituintes estruturais, que no caso do cérebro são os neurônios, de forma a realizar certos processamentos. O conhecimento é adquirido pela rede por meio das experiências obtidas no ambiente e através de um processo de aprendizagem e melhoramento contínuo, igual o que nosso cérebro faz. A rede neural vai armazenar o conhecimento, organizar e o tornar disponível para o uso, sendo que a rede adquire esse conhecimento automaticamente a partir de grande quantidade de dados e usando os algoritmos. E é a partir disso que se desenvolve os modelos aplicáveis na indústria. Nesse período, as redes neurais acabaram ganhando sucesso, mas alguns problemas, como o processamento da linguagem natural e da fala, exigiam além do que se tinha de tecnologia até então. Os desafios até esse momento eram conceituais, de implementação e de organização, sendo que na época somente nos conceituais foi feito um bom progresso. Mas além disso, também faltava a computação necessária, a grande capacidade de armazenamento, que hoje a gente já tem, e os devidos ambientes de programação. Fora que o que havia de tecnologia também era muito caro. Bom, da fase 3, que também é a fase atual, começou em 2005, a gente pode falar, ela é chamada de Deep Learning e era da ciência de dados, e tem 3 principais aspectos que são importantes de ressaltar. Primeiramente, as redes neurais profundas, que seriam um amontoado de diversas redes neurais, um potencial de processamento muito maior do que apenas uma rede neural. Então, agora, a capacidade de processamento é bem mais elevada comparada às outras 2 fases. O Machine Learning estatístico, que é o Machine Learning voltado para um viés mais matemático, que tem bastante de probabilidade estatística, trazendo mais números, assim, mais dados numéricos para áreas como engenharia química, por exemplo. E o aprendizado por reforço,
que é um mecanismo de tentativa e erro, que juntamente também com as redes neurais, consegue evoluir, testando vários mecanismos, os que dão errado deleta, os que dão certo e dá continuidade. Então, a partir dele, é mais fácil obter dados mais precisos. E esses 3 processos foram muito possíveis por conta, principalmente, da melhoria do hardware, que é a tecnologia utilizada. Então, com maior oferta dessa tecnologia, mais fácil foi de ter essa evolução, por conta da globalização, que melhora também muito da comunicação, e também por conta das big data, que são os grandes pacotes de dados que possibilitam essa análise maior, estatística, de tentativa e erro, enfim, possibilitou um maior alcance da inteligência artificial nesses setores. E aí a gente tem várias aplicações que a gente pode ver na indústria, por exemplo, com aumento de investimentos, avanços tecnológicos, foi possível solucionar os problemas organizacionais e implementacionais. Então, a perspectiva é bem promissora no futuro. Na engenharia química, a inteligência artificial é utilizada nas indústrias, em operações de processo e em diagnósticos de falhas. Um exemplo é o uso do machine learning para monitorar a performance de poços de petróleo em tempo real. Nesse caso, ele é usado para maximizar a produção e minimizar o tempo de inatividade. Nas turbinas eólicas, ele é utilizado na análise de falhas, possibilitando prever com antecedência a maioria dos erros e já agendar a manutenção. O machine learning também pode ser usado nas indústrias para analisar dados sobre as estimativas de vendas, com o objetivo de produzir exatamente a quantidade necessária para diminuir o desperdício e aumentar o lucro. Além disso, outras áreas promissoras do uso da inteligência artificial na engenharia química são o design de materiais e o design de catalisador. O design de materiais consiste em utilizar a inteligência artificial para prever as propriedades do material a partir da sua estrutura ou para identificar o melhor material a ser utilizado, dadas as propriedades desejadas. E o design de catalisador usa o machine learning para identificar um catalisador que otimize o resultado de uma reação específica. Então, a aplicação da inteligência artificial dentro da engenharia química atualmente enfrenta alguns desafios, e a gente separou 4 principais aqui para vocês. O primeiro é a falta de Big Data, que são esses pacotes de dados em grande volume que são necessários para técnicas de computação funcionarem, para os padrões poderem ser reconhecidos de uma forma mais correta. Só que dentro do domínio da engenharia química não tem esse Big Data em volume suficiente disponível. Então, isso prejudica um pouco. E como a engenharia química é regida por leis e princípios da física, da química e da biologia, essas leis e princípios deviam ser explorados para poder compensar que não tem tantos dados disponíveis em volume suficiente. Outro problema também é que poucos pesquisadores estão desenvolvendo modelos de inteligência artificial atualmente, então isso acaba atrasando mais ainda o processo, porque não tem gente suficiente pesquisando. Então, isso ainda tem bastante espaço para se expandir e devia usar esse espaço e se expandir de fato. Outro problema é a difusão de cursos superficiais, porque muita gente pensa que inteligência artificial é basicamente usar códigos, às vezes já prontos, e sem entender o que está por trás, sem entender os fundamentos por trás. Então, esses cursos superficiais atrapalham muito para o desenvolvimento da inteligência artificial, e assim, por causa disso, devia ser implementado um curso de programação na universidade, para as pessoas, para os engenheiros químicos principalmente, poderem aprender os conceitos por trás, entender o que eles estão fazendo, não só reproduzir. Então, quando as pessoas só reproduzem conceitos já prontos, quando vem um problema mais complexo, elas não conseguem fazer, porque elas só sabem aplicar para determinadas situações. Então, por causa desse aumento de complexidade dos problemas, que as pessoas deviam, engenheiros químicos principalmente, deviam aprender os fundamentos por trás.
Sobre as perspectivas para o futuro, a inteligência artificial ela possui um grande potencial para revolucionar todos os aspectos da engenharia química. Porém, para isso vai ser necessário um grande desenvolvimento antes da inteligência artificial, porque o atual sistema de Deep Learning não é hábil o suficiente para resolver os desafios do século XXI, porque para resolver esses problemas é necessária a análise das partes para o todo, o que não é usado atualmente. Assim, a próxima fase prevista da inteligência artificial, que é a fase 4, ela tende a ir além da ciência de dados para que haja esse progresso. E uma das principais questões que quer ser resolvida nessa fase é como prever as propriedades macroscópicas a partir das propriedades microscópicas, ou seja, que é ir das partes para o todo. E a superação desse desafio vai ser essencial para a revolução no design de materiais, como já foi abordado, porque essa é uma área muito importante, o design de materiais. E, desse modo, a fase 4 ela vai estar voltada a desenvolver esse método de ir das partes para o todo, que é oposto ao método que estava predominando, o método do reducionismo na ciência do século passado, que realiza o caminho oposto do que é esperado agora. E, atualmente, é possível já ir das partes para o todo, mas no caso de sistemas compostos por entidades irracionais e sem propósito. Porém, na maioria dos problemas, é preciso aplicar esse método em relação a entidades racionais com propósito, o que ainda não foi possível. Então, para isso, para ultrapassar esse desafio, vai ser preciso desenvolver um framework, que é um alicerce para a construção de programas, um framework matemático que vai da parte para o todo e que também consiga explicar o porquê e o como dos fenômenos, ao, por exemplo, predizer quantitativamente, qualitativamente as propriedades macroscópicas a partir das microscópicas, ao invés de dar apenas outputs. Ele vai explicar o porquê daquele output. E será um grande desafio o desenvolvimento desses frameworks, que são chamados Conceptual Frameworks, porque eles vão além do Machine Learning, que é baseado puramente na ciência de dados. Esses frameworks, além de ser baseados em dados, também vão ser baseados nos princípios fundamentais de física, química e biologia, porque essas são as leis que regem os problemas da engenharia química. Com esse avanço na inteligência artificial, vai ter a possibilidade de resolver os problemas do século XXI na engenharia química. O que a gente fez no nosso trabalho foi criar um algoritmo simples de regressão linear para poder fazer a modelagem de um conjunto de dados que a gente também criou. E o objetivo desse trabalho foi a gente ter uma ideia de como funcionam esses algoritmos de machine learning que a gente tinha discutido anteriormente. Nós utilizamos 4 ferramentas principais no trabalho. O Trello, que é um site onde você pode organizar junto com o seu grupo as tarefas que cada componente tem que fazer. O GitHub, que também é uma plataforma online, onde cada um pode colocar sua parte do código e todo mundo trabalhar em cooperação ao mesmo tempo, sem um precisar interferir no trabalho do outro. O Python foi a linguagem de programação que a gente escolheu para fazer o algoritmo. E o Ubuntu, que foi o sistema operacional que a gente utilizou, porque ele é mais versátil do que o Windows nesse tipo de tarefa. Então, a primeira etapa do nosso trabalho foi fazer a geração de dados aleatórios, porque como a gente não tinha uma fonte para pegar esses dados, a gente mesmo criou eles. E para isso a gente criou uma distribuição gaussiana, utilizando o módulo random do Python, e fizemos 100 pares XY de dados aleatórios entre 0 e 1. E em seguida a gente precisa fazer o tratamento de dados, porque quando você tem um banco de dados, muitos desses pontos não tem muita relação com o resto. Então você precisa remover aqueles que vão acabar atrapalhando o seu modelo. Por exemplo, os pontos Y que estão muito perto do 1 ou do 0, eles não estão condizentes com a maioria. Então a gente tira esses números a partir do desvio padrão para deixar o nosso modelo mais preciso. E finalmente a gente fez então a modelagem dos dados, usando um algoritmo de regressão linear, que basicamente vai pegar todos os pontos e tentar traçar uma reta de modo que a distância desses pontos para a reta seja a menor possível. E para fazer isso a gente usou a biblioteca scikit-learn, que já fornecia uma ferramenta pronta de regressão linear, então a gente não precisou fazer uma do zero porque é um trabalho complicado. E esse foi o nosso resultado final, uma linha basicamente horizontal nesse
nesse gráfico com os dados, porque como são dados aleatórios, não existe um modelo de regressão ou qualquer modelo que possa realmente explicar, porque como é aleatório, você não sabe qual vai ser o próximo ponto. Mas se os nossos dados realmente tivessem uma correlação, fossem fruto de um processo químico de uma indústria, nós poderíamos construir um modelo utilizando a regressão linear para fazer previsões sobre o que vai acontecer no futuro. Bom, gente, é isso então nosso trabalho. Obrigado pela atenção. Aí está nosso e-mail de contato de todos os integrantes do grupo e do professor orientador. É isso, obrigado, boa tarde.